Vamos dar início. O meu nome é Pat Lennon, eu trabalho com Path. Eu estou triste que hoje é o nosso último dia, mas tem sido, uma semana com várias experiências, conhecendo muitas pessoas. O meu cérebro vai precisar de um bom descanso logo dessa semana. Bem-vindos a aumentar a visibilidade do nosso inventário para melhorar o acesso à saúde. A gente vai ter 2 apresentadores, o primeiro um vídeo que já está gravado e logo a gente vai ter um apresentador em 3 dimensões. Agora vamos a logo a gente vai pegar algumas perguntas, o o analfabetismo que existe na tecnologia pode ser um giro interessante, o que ajuda a esse custo-benefício para a implementação desses sistemas e quais são os melhoramentos que a gente poderia fazer com o tema de inventário e estoque. Para poder ter esses pontos, então vamos dar início com o Stefano Malvotti, ele é representante da MMGH Consulting, ele tem uma apresentação gravada de Mohamed Faossi, da eHealth África. A TechNec é ótima porque a gente pode conhecer novas pessoas, fazer o networking, e isso com o Stefano é excelente. Eu conheci aqui, antes de entrar nessa sessão, eu queria conhecer a sua comunicação efetiva em vários países, tem capacidades impressionantes também, assim como maravilhoso historial. E vocês vão escutar tudo isso na sua apresentação. Stefano, o microfone é todo seu. Muito bem, eu posso ver os slides e o tempo. Eu estou pronto. Então, bom dia. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu faço parte da Universidade de Milão. Essa avaliação programática e financeira de vários países. E prestem atenção também à visibilidade dos inventários, dos estoques. Tem uma aprendizagem cruzada que a gente poderia ter com temas do estoque ou do inventário. Antes de fazer a minha apresentação dos detalhes de desempenho, a gente temos ajudado Guiné, Honduras, Ruanda e Tanzânia. Então, a gente quer chegar um pouquinho mais perto do Panamá também. O estudo foi feito pela universidade e outros companheiros que a gente tem tido aqui estão os nossos patrocinadores. O nosso objetivo final do estudo era poder gerar um entendimento do impacto do ELMIS para poder apoiar os países que devem ter uma tomada de decisão para poder ver a adoção e a expansão de vários processos e sistemas. Esse estudo foi guiado por 4 perguntas de pesquisa, de investigação, para ver se o uso da EIR ou LMS poderia ajudar com a entrega dos serviços, dos processos e os resultados, e se ia ter algum impacto financeiro, econômico, a sua sustentabilidade, também a interoperabilidade, e vamos falar bastante desse ponto, e também se os investidores, doadores, eles vão poder ter evidência suficiente para dar maiores investimentos. Nós tínhamos pesquisas profundas do país, métodos mistos, tínhamos amostras que tinham um propósito fixo, genuínos desde o campo. Originalmente, a gente dependia do modelo para poder avaliar os resultados e essa parte foi
difícil porque são diferentes modelos de transição que têm diferentes resultados e a gente tinha uma correlação dos resultados para resultados e a gente via que era uma forma sustentável de fazer isso. As pesquisas foram feitas de como ver os indicadores de processo. Agora a gente está pensando, repensando e a gente teve resultados muito substanciais. Vamos começar daqui. A gente tinha uns resultados que aprendemos desse estudo e logo a gente vai aprofundizar no ecossistema, a implementação e o financiamento desse sistema. Todos esses que estão aqui na petição, a gente tinha que ter os objetivos alinhados. Não quer dizer que as coisas estavam erradas, mas tínhamos algumas expectativas no financiamento e logo a gente falou com o Ministério e falamos, vamos alinhar. E o Ministério disse, bom, as minhas necessidades de país foram diferentes, então o desfecho foi uma coisa interessante também. Existia uma confiança com o apoio externo, gerando dependência e distorcionava um pouco a implementação dos planos e das prioridades. A gente tinha limitações com relação à infraestrutura quando a gente veia a eletricidade, computador. Isso era muito comum em todas as áreas e limitação também no design e na parte técnica. Vamos falar disso. Nós tínhamos trabalhadores de saúde, instalações de saúde, não estavam centradas nessas ferramentas e isso teve uma abrangência diferente. Então, a satisfação as pessoas eram positivas usando essas ferramentas, mesmo vendo essas limitações. Alguns conseguiram ver o potencial dessas ferramentas. O apoio também era interessante porque um dos elementos chaves era aumentar a qualidade dos dados. E isso dava vários resultados nas políticas e nas implementações. Também tínhamos diferentes políticas gerais que foram adotadas e implementadas também em outros processos para os sistemas. Tínhamos melhorias na qualidade dos dados, principalmente porque existia um apoio na transparência dos sistemas para poder chegar, então, a um acesso efetivo no campo. A gente tinha também uma tomada de decisão com relação aos dados. Não tivemos muito avanço no campo com isso, porque isso daqui não era um dos principais objetivos da implementação. O primeiro objetivo era a transparência, não era tanto ativar esse feedback e fazer um ciclo de feedback. Isso a gente não conseguiu fazer por temas técnicos, mas tinha outros fatores técnicos que não deixavam que os trabalhadores de saúde, na entrega do serviço da vacinação ou a gestão do inventário, não tinham acesso online no sistema. Então, por isso que a gente não conseguiu ter esse feedback. Então, chegou um ponto também onde a gente tinha os processos de entrega de serviços muito positivos em termos de qualidade, desde o cuidador até o trabalhador da saúde. Isso fala especificamente do ILMS, teve um impacto positivo quando a gente viu os níveis de inventário, a gente viu as análises, você pode discutir que umas políticas podem ser impulsionadas por alguns fatores, mas sim, efetiva uma gestão da vacinação, tínhamos uma evidência mista no custo e economia com ferramentas eletrônicas, isso daqui são os problemas. Então, a gente sentia que quando a gente identificou, precisávamos justificá-los e ter o estudo, os fatos ao respeito, e isso ajuda também a ter uma listagem, né, de verificação mental para saber que esse sistema tem que ter sucesso. Vamos compartilhar, então, alguns exemplos específicos desses países. O primeiro ponto é a alinhação que tínhamos com a expectativa das partes e os doadores e com o Ministério da Saúde, que era nosso parceiro técnico. A gente precisava aumentar a cobertura, a morbilidade, para poder dar seguimento à redução desses resultados negativos com relação à área da saúde. Os processos que a gente tinha nos resultados
isso, a medição para poder chegar, se a gente poderia chegar, se poderíamos liberar maior quantidade de kits, controle do inventário, do estoque, o foco estava na transparência, nos relatórios, na sede, no centro, e melhoramento contínuo do programa. E assim era como funcionava o sistema de cadeia de fornecimento. O melhoramento tem que ser contínuo. Bom, agora vocês escutaram que tínhamos bons relatórios e não se fizeram as atividades de imunização? Não era zero dose, em caso das crianças, tínhamos uma ambição de fazer uma questão específica, é muito diferente com o financiamento que vem de cima. Não é que o país não queira, mas o obstáculo que a gente tinha era muito alto. Logo, a gente conseguiu um apoio externo, não há surpresa, que isso quer dizer dependência no apoio externo. Tanzânia tem dois sistemas, o IMLS, e eles caminham paralelamente, eles se integram e começam a confusão com os parceiros, né? E os fornecedores também tínhamos problemas de identificação e problemas de processo, redução da efetividade no país, porque a gente tinha problemas com o segmento do consultor. Isso é importante que isso acontece, viu? No lançamento, um grande aprendizado é que precisa ser alinhada às atividades com o Ministério da Saúde. Temos um país que tinha uma estratégia específica para poder usar uma ferramenta diferente que eles queriam executar. E isso ajuda ao nível país. Quando a gente vê um ecossistema, tem vários sistemas técnicos, alguns são triviais. Às vezes a gente pensa, o que a gente está falando, se essas limitações são o maior obstáculo no pouco uso do sistema. Um exemplo disso é a falta de possibilidade de renovar a licença de Windows. A última vez que se usou, já tinha uma licença velha, porque a gente não conseguia botar o software, porque não era conseguir ler. Então, quando vemos os nossos sistemas não ajudam a poder, o IR não pode ajudar ao trabalho da saúde, deve ter uma facilidade de instalações de saúde remota de uma outra, não pode ajudar se não tem serviços de online ou de internet, se o servidor não tem a capacidade, também os serviços são impactados. Então, é uma ferramenta tão boa, deve ter o equipamento adequado, porque senão não vai ajudar o trabalhador da saúde. Vocês precisam usar suas ferramentas. Isso tem a ver com os dois sistemas e com o consumo de tudo que eles precisam para funcionar. Se vocês têm um dispositivo portátil, um telefone, existe o problema de segurança com isso. Então, bota em peligro o trabalhador de saúde em alguns contextos. Então, dar um equipamento online também não é quando a gente vê as ferramentas, faz um pouco mais fraco que o sistema esteja operado. A gente tem uma dimensão também diferente. Quando a gente viu o design em 4 países, nesses 4 países, o atendimento de quais são as necessidades da entrega do serviço, seja IR ou ELMIS, eram mínimas. Um exemplo é IR, mas também aplica para o outro sistema. Em um dos países, a implementação de IER, o computador não estava no lugar, o trabalhador da saúde tinha que preencher outro formulário. Um estava por data e tinha o nome do kit, e outro com
com o nome do contato, e um era para poder registrar e o outro para poder que saísse, né, a pessoa que colocasse os dados no computador fora do lugar. Então, imagine-se a quantidade de tempo de botar esses dados no sistema com esse ponto, né, que também afeta a parte financeira. Era o maior tempo que o trabalhador da saúde tinha que fazer um duplo trabalho. A avaliação inicial na questão dos custos, a gente apoiou os doadores e normalmente a gente precisa estabelecer um sistema, precisa ser feito com cuidado e ter uma implementação que possa nos levar a outra direção, sem afetar os objetivos do país, tomando sempre em consideração que o design precisa ser feito com sustentabilidade e dobrar as atividades, custos adicionais, problemas de orçamento, no caso que você tem que renovar as licenças, isso daí precisa ser tomado em consideração para ver se o sistema pode ser aplicado. Todas essas questões não são tomadas em consideração ao momento da implementação da decisão, né? Quando você coloca o IER ou o ELMIS. Tem uma análise aqui completo das despesas gerais, né? E se toda a situação era híbrida, né? Quando a gente tinha paralelo o papel e a parte eletrônica, e as despesas não estão baixando. O benefício que você tem aqui é se você faz completamente digital. Ruanda foi o único país que está tendo um progresso nessa direção e eles vão ter um dado efetivo desde o ponto de vista econômico quando estão melhorando a sustentabilidade, porque estão fazendo uma transição 100% digital. Essa daqui é o último slide com as conclusões. Na minha opinião, isso sai um pouco do nosso estudo. As ferramentas eletrônicas ajudam na tomada de decisão e devem ser feitas no ponto da entrega do serviço, deve ser desenhado com esse elemento na mente, deve cumprir com as necessidades programáticas e pensar que o estado final precisa ter uma configuração digital. É a única forma de ter um impacto positivo, incluindo o ILMIS, para ter que o uso seja sustentável. Precisa ter o foco integrado, abrangente, né, de todos os programas de saúde primária, o máximo possível, mesmo quando a vacinação tem um requerimento, a coluna vertebral de ELMIS é a mesma coisa para todos os programas de saúde. A gente precisa cumprir com as pré-condições antes de pensar num investimento como esse. E vou fazer uma despesa sem um bom resultado, então é um chamado à ação também, para a implementação, e eu estudei os 4 países, mas não estudei a maior amostra e não posso pretender que esses desfechos sejam universais. Há uma necessidade para entender o impacto nos resultados e é muito difícil chegar a um alcance tão limitado. O monitoramento e avaliação a nível país precisa ser planejado desde o início. A gente conseguiu ver o feedback positivo para o monitoramento e a avaliação. É a melhor forma para o país no ELMIS e ER para ter um aprendizado contínuo, um melhoramento contínuo, mas se a gente não toma em consideração os requerimentos desde o início, a gente não vai chegar aí. Eu fiquei com 30 segundos, finalizei. Obrigada, excelente apresentação. Vamos ver então agora o vídeo. Está online? Obrigada por ter feito esse vídeo, Mohamed Fauzi Adeniran. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Tomara que eu tivesse gostado de estar aí com vocês. Eu vou falar um pouco do sistema de gestão da informação que se chama LOMIS. Isso ajuda ao melhoramento da cadeia de fornecimento em configurações de baixa renda. Eu sou gerente de projeto
and eHealth Africa. Temos uns problemas que foram medidos e são universais, são os mesmos problemas que a gente encontra em todos os países de baixa renda. Então, para poder dar essa rendição de contas, precisamos ter disponibilidade do produto. eHealth desenvolveu uma ferramenta chamada Lomis. Tem Lomis Inventário. É o conteúdo que a gente vai falar isso hoje. Vamos conversar um pouco da Lomis. Quando a gente começou a entrega das vacinas, a gente precisava dar uma gestão de informação para poder ter os relatórios rápidos e também a traçabilidade. E o Health, o que desenvolveu com o Lomis para poder vencer os desafios que a gente tinha na cadeia de fornecimento. A maioria dos problemas da Lomis é que foi desenvolvido para poder ver os problemas nas áreas destacadas pelo Stefano, e uma delas é que Lomis dá visibilidade do inventário, do estoque e da gestão. Quando a gente precisa tomar decisões, precisam ser informadas e ter certeza que a gente tem suficientes dados para a tomada de decisão, e isso a gente não tinha antes. Usualmente se gera de forma manual e levava muito tempo. Poder chegar até o relatório final, e a gente perde, então, a parte de rendição de contas. A gente tem rendição de contas do que foi usado, quais são as fases na qual estão. Tínhamos erros também. Porque os processos eram manuais. Para poder ver os níveis de todos os problemas que existiam nas instalações de saúde, a gente precisava tomar em conta esses problemas e, no mesmo dia, arrumá-los. Como eu disse, nós temos a versão de Lomis, inventário e entrega. A de stock poderia ajudar o relatório periódico do dia a dia dos inventários e desperdícios. Isso era muito importante e poderia ajudar a saber se está ficando com pouco estoque e o que você precisa fazer. Quando a gente fala de deliver, que é a entrega, dá um status da entrega das vacinas e outros indicadores, e aí temos uma parceria com o governo para poder ajudar, então, as instalações de saúde. Com esses dados agregados e o dashboard. Aí a gente sabe quem se está mexendo, quem recebe, qual que é a temperatura, quando vai ir para um lugar, quando vai chegar. Eu vou falar sobre os casos na cadeia de fornecimento. Eu sei que a gente tem limite de tempo, então vou falar bem rápido. O projeto de Lomis está sendo usado e se chama IVDD, que é dirigido especialmente para as vacinas. É um projeto que entrega as vacinas diretamente aos pontos e centros de saúde. Não só entrega aí, mas não todos têm o equipamento necessário para recebê-las. Algumas instalações de saúde têm algumas limitações. Agora, a gente faz entregas a muitos serviços da saúde, e a gente pode pegar essas vacinas do centro de saúde e a gente pode levá-los a cada um dos serviços.
E temos buffers que se usam para usá-los de novo como inventário. A gente tem um projeto piloto, onde temos uma transição para o governo, e poderíamos ter uma grande parceria aqui com o governo. Vou dizer, então, um pouco desse processo, o processo regular, para ver a conformação da listagem, em e-health, ver as instalações, baseado no seu manuseio, né? Na sua gestão prévia. Vamos pensar que você fez uma entrega no mês anterior, em setembro. A gente, então, vai fazer uma gestão dessa linha de tempo, porque esse serviço de saúde vai precisar essa mesma vacina no próximo mês. Então, as entregas, a gente faz um segmento. Quando eles pegam as vacinas, eles checam que tudo esteja bem, que as caixas tenham os alinhamentos corretos de pacote frio. E tem diferentes dispositivos que têm um tag de registro, que é colocado, então, ao celular do condutor. E usamos uns coasters que são um pouco mais rápidos. Às vezes a gente tem falhas nas entregas. E isso acontece principalmente quando a instalação de saúde, o serviço de saúde não está disponível. Eles podem ter vários motivos. Pode ser que tenham um problema de segurança e precisam fazer evacuações. Pode ser que não estejam equipados com problemas contextuais da sua situação. Então, a gente conseguiu integrar uma ferramenta que se chama PoolLT, e isso ajuda a preencher com os dados das melhorias ao dashboard, para ajudar ao melhoramento do ciclo, principalmente os inventários que não conseguiram ser integrados. Também ajuda que as instalações de saúde possam notificar se tem algum problema. Então, esse é o processo de entrega que a gente está fazendo dentro do projeto. E quais são os benefícios e o potencial impacto? Desde que a gente implementou LAMIS, podemos dizer que a gente fez uma entrega por cima de 21 milhões de antígenos e 23 milhões de bens secos. E entregamos com sucesso 17 mil delas. E outro tema que a gente também teve foi uma redução das situações onde o estoque ficava em zero. A gente tinha altos níveis na falta de inventário, e isso a gente conseguiu baixar uns 65%. Então, a gente conseguiu melhorar isso em uns 61%. Então, antes as pessoas chegavam e falavam: não, eu não tenho essa vacina. Então, você precisava dizer que sair do centro de saúde para poder ir à sede do hospital, ao hospital central, para poder procurar as vacinas. E quando você chegava lá, você não conseguia nem achar o encarregado do centro de saúde, porque ele estava procurando as vacinas. Então, tudo isso a gente conseguiu fazer uma correção nisso com a Lomis, e fizemos uma parceria com o governo, dizendo: vamos tirar de vocês essa carga. Antes que as pessoas tenham que procurar isso, a gente leva para vocês. Então, a gente conseguiu
Ah, a gente conseguiu reduzir, então, essas taxas a uns 61%. Então, dependendo, quando realmente exista uma falta de estoque per se, né? Isso foi, por exemplo, com o rotavírus aconteceu isso. Mas isso foi um problema geral e tínhamos mínimas, né, possibilidades de obter essas vacinas de rotavírus. A gente pegou, né, o que a gente conseguiu pegar e aí a gente fez, então, colocou nas pessoas e tudo isso foi organizado de forma equitativa. Então, tudo isso se reduziu, né, de 61%. Agora a gente chegou a um 8% de falta de estoque ou inventário. Desde que a gente começou o registro, o uso de dados das instalações de saúde, a gente pode ver os indicadores de desempenho. Quantas vacinas foram usadas, conseguiram registrar 8,4 milhões de crianças relatadas como imunizadas. Deveria ser maior do que isso o número, porque temos lugares onde a gente não tem indicadores de desempenho. Porque o centro de saúde não tem nenhum sistema, então a gente faz o escalamento a oficiais. Bom, em conclusão, a gente precisa fazer mais, muito mais, mas agora, com o LAMIS, a gente tem tido maior visibilidade, acesso aos centros de saúde e também tem nos ajudado a chegar à nossa meta de chegar às metas de desafios, de poder seguir as comunidades, e aí a gente tem um problema de sustentabilidade. Quando a gente faz o financiamento do projeto, o governo falava que era sustentável, mas agora a gente precisa fazer uma reavaliação. Mas bem, o governo está fazendo uma reavaliação. Vou chegar até aqui. Pausa, obrigada por terem me escutado. Se vocês tiverem algum tempinho ou gostariam de saber um pouco mais do que a gente faz em e-health e na África, com esses QR Codes, vocês podem obter maior informação. Muito obrigado. Novamente, eu tivesse gostado muito de estar com vocês. Thank you so much for recording that video. Obrigada, Mohamed, por fazer a gravação desse vídeo. Um ponto importante. Aqui está a informação de contato, era meu e-mail. Agora sim, finalizou, não tinha finalizado. Ok. É isso. Vamos pegar alguns dados chaves quando a gente está falando de uma redução da taxa de 61%, agora mantém um 8%, é incrível, certo? Então, agora vamos abrir os microfones para as perguntas. Uma pessoa pronta para fazer a pergunta à doutora Dorothy. He's my friend now. Good morning. Obrigada, bom dia, obrigada pelas apresentações. Eu tenho uma pergunta para o Mohamed sobre o LOMIS. Em Nigéria, tinha uma estratégia específica para deslocar o LOMIS? Qual foi essa estratégia? Qual foi a estratégia do ELMIS? Essa era a minha pergunta para Mohamed. E para o senhor Stefano, muito boa a sua apresentação. Gostaria de pensar em
como o senhor falou do ecossistema, você conseguiu fazer alguma pesquisa se em esse país existia uma estratégia de saúde? Porque às vezes a gente fala: "Não, é muito dinheiro, precisa ver os diferentes dispositivos que são necessários", mas a gente gostaria de saber se existe governança digital no país e assim poderia economizar dinheiro. Outro aspecto também é como vocês mencionaram a apropriação do país, da indústria. A inovação vem sempre de parceiros externos. Em que lugar desses países, Honduras, Ruanda e Tanzânia, se tem alguma estratégia de inovação? Estão solicitando, tipo, estão pedindo, queremos saber o tipo de inovação. Para esse país, a inovação do país para mudar a forma de trabalho do país desde uma perspectiva de sustentabilidade, porque entendo que o ILMS é muito caro. A gente tem apoiado a secretaria para ter essa estratégia de ELMS e é muito caro, então vai depender da sua recomendação e a avaliação para a sustentabilidade desse programa. Quando vocês procuram ELMS e ER, vocês procuraram algum tipo de interoperabilidade entre os dois sistemas? Porque quando vocês tinham a imunização e as diferentes necessidades das projeções, aí vocês poderiam pesquisar esse ponto. Muito obrigada. Obrigada pelas suas perguntas. A pergunta não tenho aqui, então não posso responder. Acho que a gente poderia passar um e-mail, de repente ele vai receber essas perguntas. Vamos, Stefano, responde sua parte? Obrigada pela sua pergunta. A primeira no ecossistema. 3 dos 4 países têm estratégia de digitalização que já existe e estavam atuando de acordo a um grande ponto com os diferentes financiamentos externos e que poderiam ser apoiados não estavam isolados, mas estavam implementados a nível nacional. Honduras não tinha uma estratégia estendida de digitalização, mas tinha sim uma estratégia de ajuda para a digitalização de outras organizações. Então, temos menos desenvolvimento em outros países, não somente era implementar isso. A gente viu o benefício, claro, principalmente. Um exemplo foi Guiné, que foi um programa de digitalização no Ministério da Saúde e ajudou com a quantidade de intervenções, e isso ajudou para fazer a guia também. Quando a gente estava na região de Pau, ter uma regional ajudava muitos países para poder ter um marco de intervenção. De fato, Honduras tinha menos desenvolvimento e isso era parcial, uma compensação dos sistemas a nível regional de uma grande estratégia. Por exemplo, não chegavam a uma modalidade dual. Quando a gente está falando da apropriação dos países, das estratégias de inovação, a gente não registra um desenho específico para a inovação. Nós não vimos isso como um problema, inovação por inovação, principalmente ao nível país. O que a gente pode dizer aqui é que provavelmente a maior diferença era a Guiné, para poder ver o foco do ELMS em Guiné, que conseguia abranger vários programas.
Isso ajudou com uma crise que teve em 2014 e ajudou a ter um controle nos diferentes produtos que eram fundamentais para a resposta. Isso ativou o que a gente poderia fazer melhor para ter um foco abrangente, né, e ver os múltiplos programas para fazer expansão da malária e outros programas de imunização e poder fazer a cobertura de todos os programas que a gente tinha de saúde. É progressivo, é um programa que tem mais de 9 considerados. E eu falei do exemplo de Guiné, porque tem uma grande sustentabilidade econômica e a gente tem uma economia de escala em ter um só sistema para todos os programas de saúde. E isso é importante, vital para poder cumprir com os objetivos. Temos que compartilhar as despesas, principalmente para LMIS. Logo, existem outras populações e objetivos de IER, mas quando a gente fala de LMIS, que são específicos para vacina, imunização, refrigeramento, não são somente as vacinas que devem estar refrigeradas, mas é um elemento específico, deve ser um foco abrangente. O último ponto da interoperabilidade com Tanzânia. Tanzânia tinha 2 sistemas muito diferentes. E esses eram os 2 sistemas que estavam sendo progredidos para poder cooperar em conjunto. Interoperáveis, além de interoperar, se poderiam integrar para o registro eletrônico que existia de imunização e poderia ter uma consolidação nos planejamentos na parte logística. Então, para a Tanzânia, existe um elemento branco e preto, porque é um país que está reduzindo o uso desses sistemas para poder ter certeza de uma extra dependência. Se vocês viram onde funcionou e onde a integração também deu bons resultados, existiu uma experiência muito positiva, porque tivemos muito aprendizado na integração e na interoperabilidade. Temos para uma pergunta a mais. Já chega o microfone. Obrigado a ambos. Stefano, uma pergunta que eu tinha, e estou muito claro. É o tema de sustentabilidade. Antes do aspecto de integração, você disse quais são outros pontos que você disse desde a interação que sustenta esse programa em si? Quando se acaba o dinheiro inicial. Queria saber se tem alguma análise, se poderia dizer que esse sistema, uma vez implementado a uma alta escala, começava a pagar num período de tempo, por exemplo, reduzindo os inventários no sistema, para que fossem mais eficientes, comprando mais, podendo reduzir, poderia talvez este elemento, assim que não sei que os já viram ou revisaram. Quando nós falamos de sustentabilidade, nós vemos desde o ponto de vista dessa ferramenta para poder sustentar o uso, vocês querem que use e se utilizem. E aí tem uma necessidade de ser muito cuidadoso com esse desenho. Um sistema de alta utilidade e tem grande benefício na qualidade de dados. Isso depende sempre do trabalhador de saúde, se vê o valor do sistema e o valor de ter qualidade de dados dentro do sistema, assim que temos que desenvolver uma mensagem que o usuário final tem que estar no centro deste desenho. Eventualmente, nada é sustentável se não somos cêntricos no usuário final. Uma má implementação nos vai ajudar e vai haver um grande impacto na qualidade. Assim, do ponto de vista de sustentabilidade, os desenhos têm que favorecer a essa última milha,
seja por tema de inventário, ou trabalhador da saúde, ou imunização. E a sua entrega. Desde o ponto de vista financeiro, é muito claro que tem que estar incluído no desenho. Um desenho que somente seja digital, se não, só digital vai custar mais. Mais de criar, e ainda em cima criar mais problemas. Qualquer problema de financiamento vai funcionar se temos uma completa digitalização. Se não se alcançou, não temos uma solução alcançável, nós vamos poder dizer que híbrido não pode significar duplicidade. Se duplicidade significa falta de sustentabilidade. Quando vocês têm completamente digital, vocês têm um só pago. Isso vai muito baixo no tema de custo. Quando temos gastamos 8% menos. Isso agora pagamos o investimento inicial quando vimos o seguinte passo para a redução do capital para trabalhar, no tema de inventário, para poder reduzir a falta de inventário, ou os alcances de enfermeiros e enfermeiras, nós fatorizamos. E podemos ir mais detalhe nesse repórter para IMLS, todos os temas de envio, os cargos que tínhamos elementos diferentes para o contexto de país. E quando vocês vê tudo isso, é um sistema completamente digital, captura o objetivo de utilizar essa melhor opção de envio. É uma automatização muito importante, porque sabe que tem menos inventário, tem gastamento no envio, isso se faz, mas não se faz quando tem vários dados para fazer quando está completamente digital. Obrigado, desafortunadamente acabou o tempo. Acompanhe-me a uma ronda mais de aplausos para os nossos apresentadores.